Começar? Você ou eu? Pode ser você, acho que Eu que falo. o programa é seu, então é melhor para... São exatamente 12 horas, meio-dia, 12, o número do PDT. Hoje, 23 de janeiro, estamos fazendo o nosso primeiro ao vivo para todo o Brasil, aqui da sede da Fundação do PDT, no Rio de Janeiro, no berço de Janeiro, aqui é Praça Tiradentes, esquina com o João Caetano, no espaço Professor Loureiro, que é o espaço democrático que a gente faz aqui do partido. Daqui a pouquinho vamos ter o bloco Órfãos do Brizola começando a ensaiar aqui, que o PDT também gosta Todo de sábado, carnaval, né? Também sábado. participa. E a gente está hoje começando no primeiro ao vivo, e nós vamos pedir para o nosso pessoal que cuida de mim, para de botar live. Live é para gringo, nós somos ao vivo, vivo. E estamos aqui à disposição de vocês, com o Luiz, com a Sara, para nos perguntar o que quiser. Então, Lupe, acho que a questão mais importante hoje, que está sendo debatida no Brasil, é a perseguição ao jornalista Glyn, do Intercept Brasil. Ele trouxe à tona um assunto de extrema importância, de uma operação que no bastidor estavam tentando, de formas ilegais, traçar um objetivo final sem ter uma investigação coerente, correta. E queria um pouco do que você acha sobre essa perseguição ao Glyn. Primeiro, Luiz, a gente tem que fazer todos entenderem claramente o que está acontecendo. O Glyn é um jornalista internacional, tem um instrumento chamado Intercept, que é uma operadora que ele tem, não é o nome exato operadora, uma espécie de site, uma página, que ele tem para fazer o jornalismo investigativo. Então, como vários jornalistas existem no Brasil e no mundo, ele trabalha muito na investigação, né? Ele que começou lá a questão do Trump, a denúncia da utilização de acordos espúrios que o Trump fez e vários outros momentos. É um homem conceituado no mundo inteiro. É casado com um brasileiro, isso já cria uma discriminação muito grande contra ele, o Davi, que é deputado federal, e isso faz do Glyn um alvo dos homofóbicos, dos odientos, um governo que está aí, que eu chamo de governo do ódio. O que ele fez? Ele conseguiu, né, com esse Intercept, com a sua equipe, interceptar várias gravações, várias conversas indecorosas, ilegais, imorais, de gente importante do Poder Judiciário, em que combinavam até as penas a dar a vários brasileiros e principalmente ao presidente Lula. Quando fazem isso com o presidente Lula, o Glyn passa a ser o inimigo mortal do governo, do Bolsonaro e do Sérgio Moro, que hoje é ministro da Justiça, mas era um juiz que tratava, principalmente lá em Curitiba, da questão do Moro. Vocês viram que fizeram quase que uma beatificação do Moro. O Moro passou a ser um santo. Tinha gente até que queria fazer procissão para o Moro. E a gente sabe que não é assim. Todos nós somos falíveis, inclusive ele. E essas interceptações de gravações, elas começaram a ser divulgadas pela mídia. Pararam, viu? Estranhamente pararam. E isso começou a ter um volume muito grande. As pessoas começaram a entender como é que um juiz pode combinar com um promotor, com um procurador, como deve agir contra esse ou contra aquele réu, qualquer que seja. Um juiz tem que ser, como fala o símbolo da justiça, o juiz não vê, não ouve, não enxerga. Não fala, desculpe. Não ouve, né? Não fala e não enxerga. A justiça é cega, é o lema da justiça. Então o juiz não pode interceptar nada, não pode combinar nada. Essas denúncias ganharam volume, apareceram em todos os jornais brasileiros, apareceram nos jornais do mundo. A partir desse momento ele virou o inimigo número 1 do Poder Judiciário, ou seja, de parte do Poder Judiciário brasileiro. E com isso começaram a instigá-lo. E apareceu nessas investigações, né, Poder Judiciário, Polícia Federal, governo Bolsonaro, o Moro, ministro da Justiça, né, investigando a vida privada dele, alguns recursos que recebeu e que, entre aspas, seriam ilegais, seriam recursos de fontes ilegais. Isso foi denunciado, apareceu em vários jornais, começaram a ridicularizar, tentando invalidar, desqualificar a denúncia dele por causa disso. E começou-se, então, a ter uma investigação. Desculpe, mas ao vivo dá nisso, até o espirro aparece. Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo? Até mostra que eu estou vivo, né? Bom, então
quando aparecem essas denúncias contra o GREM, abre-se uma investigação. E o que acontece com o Ministério Público? Olha o absurdo, é por isso que eu estou sendo didático para todo mundo entender. Sem sequer a investigação ter terminado, começou a investigação, sem ninguém ser ouvido, inclusive a parte que é, entre aspas, chamada de ré, que é o caso do GREM, o Ministério Público já denuncia. Ou seja, só para ficar bem claro, qual é o papel do Ministério Público? Denunciar para fazer uma investigação. Então, o GREM tem uma grave denúncia contra ele, que esse ganho dele teria sido, com a informação que eles dão, não minha, ilegal, imoral, ilegal. Então, abre-se a investigação. Aberta a investigação, tendo provas disso, se ouve a parte acusada. Ouvida a parte acusada, depois da investigação, se devolve ao Ministério Público, que apresenta a denúncia, se ele tem fundamento, se a denúncia é bem consistente. Inverteu-se tudo. O Ministério Público, sem término de investigação, sem o GREM ser ouvido, já manda para a Justiça abrir um processo criminal contra o GREM. Aí que está a gravidade. Nós estamos rasgando a Constituição brasileira, invertendo o processo legal que obriga a que todos tenham o direito de defesa, inicial, ainda no começo do processo, quando se abre a investigação, para depois da investigação apurada, apresentada a defesa, aí sim o Ministério Público examinar e apresentar a sua denúncia. Eles atropelaram todo esse processo para colocar o GREM no canto do ringue, como se fala no boxe, para colocar o GREM sem ação, para colocar ele como algoz, como um criminoso. E com isso é o desejo maior deles, fazer com que todas as denúncias que ele apresentou, que são gravíssimas, que estão sendo investigadas, elas sejam desmoralizadas. Por isso, nós do PDT estamos denunciando a denúncia. Porque essa denúncia não tem validade legal, porque não teve investigação, não teve apuração, a parte acusada não foi ouvida. Então, para deixar claro, nós temos que ter a Constituição brasileira sempre como referência na nossa vida. Ninguém pode ser condenado sem ter garantido a sua própria defesa. Senão o regime de exceção, é autoritarismo, é arbítrio, é ditadura. Na ditadura, no arbítrio, no autoritarismo, você condenava. Você não ouvia, você prendia, você torturava, você exilava e até matava. Acho que nós estamos no outro momento. E se nós estamos no momento de garantir a democracia, as prerrogativas constitucionais garante a todo cidadão o seu sagrado direito de defesa e todo procedimento ser obedecido conforme a lei. Acho que é bom pontuar que a gente tem que lembrar que ele acabou de ser agredido numa rádio, o Glenn foi agredido dentro de uma rádio, levou um soco. Fisicamente, então mostra que não é só uma perseguição jurídica, mas também uma perseguição ideológica. É atacado diariamente, como o senhor lembrou, por ser gay, por estar casado com alguém que é de um partido de esquerda no país. Davi, o deputado David Miranda, isso, correto. Aqui do Rio de Janeiro mesmo. E a gente tem que lembrar que em nenhum país do mundo pode ser aceito isso. A gente que condena ditaduras no Oriente Médio, qualquer tipo de ditadura, a gente não pode aceitar nenhum tipo de perseguição política. Seja o jornalista casado com alguém de direita, de esquerda, qualquer cidadão. Qualquer cidadão, corretamente. É o exercício da cidadania. Não é a opção, ou o desejo sexual, ou a visão de mundo. É o direito que ele tem de exercer a sua profissão como jornalista investigativo, só isso. A gente vê isso, logo em seguida a gente vê um ministro da Educação fazendo um cenário nazista, um ministro da Secretaria de Cultura fazendo apologia ao nazismo. E aí a gente queria ver, que o senhor falasse um pouco, entrasse nessa linha, sobre como que isso é impactante para uma sociedade que é democrática, é justa, lutou contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Milhões morreram, exato, dentro de câmeras de gases. Como que o senhor vê, como que foi impactante para ouvir isso? Isso é chocante, viu, Luiz? É chocante, sabe, porque isso mostra até onde essa gente não tem limites. Para eles, tudo pode, para garantir as suas convicções autoritárias, arbitrárias, doentias, né? Como uma sociedade que pagou um preço alto, milhões de vidas,
né? Milhões de vidas foram destruídas pelo nazismo, perseguidas covardemente. O nazismo representou uma página dramática da história, holocaustos, marcas de violência contra criança, contra mulheres, contra gays, assassinatos sem defesa, assassinatos em grupos, eles matavam aos bandos, né? E alguém imaginar que uma sociedade democrática pode ter alguém na área de cultura, Jesus de Nazaré, na área de cultura, que é um principal instrumento para levar ao povo conhecimento de informação, de alegria, da história da sua nação. A cultura tem esse poder de educação, de informação. Então vai um segundo homem da hierarquia do ministério e faz apologia do nazismo. Então, esse foi o único até agora que teve uma demissão mais rápida, que ficou tão forte que nem o nazi Bolsonaro conseguiu defender, né? Então saiu. E o que eu quero dizer com isso? Muita gente do povo ainda está iludida, né? Muita gente do povo ainda não entende o que significa esses arbitrarismos, esses autoritarismos, essa cultura. O governo Bolsonaro cultua a ignorância. Ele faz o culto à ignorância. E isso as pessoas não conseguem entender. Ligou a mim, que legal. Sim, não, prende, dá aquelas entrevistas na porta lá do palácio onde ele reside, como se fosse um idiota, o bobo da corte, as pessoas batem palma. Então, nós temos que cada dia utilizar todos os espaços que nós temos, não é só para nos convencer, porque você está convencida, ele está convencido, eu estou convencido, mas para elucidar, para informar o povo brasileiro de que os riscos que nós estamos correndo com a democracia são muito graves. E a democracia não é algo palpável, né? O arroz, o feijão, o carro, o prédio, o microfone, tudo é algo palpável. Você toca, você pega, você consegue dimensionar. A democracia não, a democracia é o direito de ir e vir, é de fazer o que nós estamos fazendo aqui, falar, de vocês que estão aí me vendo, mandar aqui xingamentos até, espero só que respeitem a mãe, né? Tirando isso, pode tudo. A democracia é isso, né? E esse governo é uma ameaça permanente à democracia. Agora foi um, anteontem foi outro, e amanhã será outro. E nós temos que alertar o povo brasileiro do bem inafiançável, intocável, perene, permanente, que é a democracia. Sem democracia não há liberdade. Sem liberdade não há felicidade. Eu vou passar, antes de passar para a Sara, lembrar que dois episódios. O primeiro é o culto dele à Ustra, né? Um torturador que chegou a torturar crianças no Brasil, que caçava opositores de forma política, direta. Torturava? Torturava, matava. E depois de algumas pessoas no Brasil começar a usar a suástica no braço. Isso é coisas muito importante para pontuar. É importante, e você está falando isso, que tem uma importância muito maior que a gente pode imaginar. Tem gente que pensa assim. Exato. E se tem gente que pensa assim, nós cada vez mais temos que informar a maioria do povo brasileiro para a gente se proteger dessa gente, que essa gente é a gente do ódio, da raiva, da perseguição, que não convive com as ideias antagônicas, divergentes. É muito perigoso. Mas, Sara, fala sobre antes de fazer minha pergunta, eu queria só comentar algo que eu vivenciei na Lapa e que encaixa muito no que o Luiz está falando. O governo Bolsonaro hoje, ele serviu para tirar essas pessoas do armário, sabe? Tirar essas pessoas com todo o ódio, com todo o preconceito. Eu estava na Lapa no domingo à tarde e eu, voltando do almoço, um rapaz teve a ousadia de pegar uma garrafa de cerveja cheia e arremessar contra uma roda de samba. E aí, claramente, você via que não eram pessoas de classe média alta, era só um público pobre da Zona Norte, um povão. E ele arremessou essa garrafa de uma forma que ele não pensou nas crianças, que tinham pula-pula, ele não pensou nas idosas, uma idosa ficou totalmente molhada. E aí eu fico pensando no que o Bolsonaro fez, de fato, para esse Brasil. O que ele fez é tirar essas pessoas do armário, que já tinham todo o ódio, todo o preconceito guardado, e ele hoje, sabe, de alguma forma ele legitima isso. Incita, porque as pessoas não só mais falam na internet, mas eles praticam. Porque se o Bolsonaro prega o ódio, que é o presidente do Brasil, por que a pessoa não tem o direito de agredir, de te Nós bater na temos rua? um exemplo
do mais importante cargo público da nação, que é o presidente da República, vamos seguir o exemplo. Exatamente simples como eu estou falando. E você está falando da questão da Lapa, e eu vi, ninguém me contou, momentos antes de acontecer, lá em Copacabana, agora, 2 semanas atrás, num domingo, a violência da Guarda Municipal para abrir o caminho. Tinha gente, até mais gente do que eles esperavam, tinha 300 mil, 350 mil pessoas. Na praia de Copacabana, que você sabe que ali em Copacabana, uma pista fecha, na Avenida Atlântica, fecharam as duas, por causa que o volume de gente é muito grande, tinha poucos policiais, né? E para abrir o trânsito, a polícia ia empurrando o caminhão em cima, teve uma reação, o pessoal também com uma cervejinha a mais e tal, é natural. E eu via a Guarda Municipal e a Polícia Militar, mais a Guarda Municipal, para ser justo, em vez de ter habilidade, esperar, porque eles queriam abrir para o trânsito, né, para os carros descerem, que normalmente fazem isso. Mas não tinha, normalmente não tem 300 mil pessoas aglomeradas ali em frente ao hotel, aquele hotel mais bonito ali, o Copacabana Palace. Não tem 300 mil pessoas juntando ali, para você abrir o trânsito. Normalmente as pessoas estão caminhando, até eu estou caminhando ali, e você vai para a calçada quando vem com a sirene abrir. De uma violência, e é claro, aí teve a violenta reação da população também. Violência gera violência. Eu não estou justificando, estou apenas dizendo que eu já previa que ia acontecer isso. E isso virou uma apologia permanente do governo e dos seus representantes. Então eles incitam a violência. Eles batem palma. O governador aqui do Rio, eu me lembro como se fosse hoje, muita gente me critica por causa da minha opinião, mas eu vou dá-la. Quem não quiser é simples, desliga, muda de canal, procura Bolsonaro, é um direito, mas eu vou falar o que eu penso. Governador do estado descendo de helicóptero, ali no vão central da ponte Rio-Niterói, para comemorar um assassinato. Eu não quero discutir se o cara estava louco, com um negócio de gasolina, que podia, aquele negócio todo, lembra, que estava ali na ponte de Niterói, mas ele comemorava como quem estava. Eu me lembrei da Copa do Mundo de 70, o Brasil campeão, com gol de Pelé de cabeça. Que isso? Onde pode um chefe de governo comemorar uma morte? Sem querer justificar o rapaz também, que começou o sequestro, o que não se foi falado é que ele estava com transtornos mentais e ele também estava com uma dívida muito grande em casa. E, a princípio, ele tentou só pegar os bens materiais mesmo. Mas, no meio do sequestro, ele se perdeu e ele não continuou. Eu concordo com você. Nada justifica. Nada justifica esse ato insano e nós não podemos incentivar ninguém a fazer isso. Sim. Agora, um ato insano não pode resultar na insanidade dos outros. Né? Porque já estava resolvido praticamente. O governador comemora, gente. Eu como ser humano, né, dessa cidade, vivo aqui há 60 anos, né, eu fiquei chocado. Isso que é? Aí é disputa de quem é mais à direita. Entre o Wilson, governador, e o Bolsonaro, quem é mais raivoso, quem mata mais, né? Quem pode mostrar que está resolvendo o problema com bala. Né? Então, isso é muito perigoso. Às vezes, Sara, Luísa, eu às vezes me sinto falando sozinho. Porque a gente não consegue fazer as pessoas se convencerem da gravidade. As pessoas só sentem a gravidade de uma polícia que não tem controle, da cultura da morte, da violência, quando, infelizmente, tem algum próximo da gente sofrendo uma violência. Sim. Quando alguém próximo sofre uma violência, que isso, foi meu Ernesto, meu sobrinho, qualquer um, não desejo para ninguém. Aí as pessoas começam a entender. Como isso, graças a Deus, não está generalizado com toda a população, atinge os negros, atinge as comunidades carentes, as favelas, atinge o pobre. Essas são as principais vítimas da violência. Lupe, acho que é bom para comentar já nesse assunto que no Rio de Janeiro saiu dados agora sobre auto de resistência. Foi o maior dos últimos 20 anos. Foram mais de 1.200 autos de resistências que, em conjunto, as mortes da menina Ágata, do gerente do bar da Lapa, que morreu chegando em casa, de outras dezenas de crianças que morreram no meio de tiroteios. Eu acho que é bom comentar sobre isso um pouco. Luiz, as chamadas balas perdidas que infelizmente são achadas pelos corpos. Exato. Das vítimas. Dos que são vítimas de aquilo que não é o papel da polícia. A polícia tem que usar inteligência. A polícia tem que ser, a princípio, a quem garanta a vida, a quem proteja
a vida. É claro que não estamos aqui para defender bandido, é claro que você não pode, sendo recebido a bala, dar flor que você vai morrer. Mas tem que ter consciência, tem que saber que ali tem um monte de inocentes, a esmagadora maioria é inocente. Então o governo que comemora assassinato não merece meu respeito. Eu não respeito. Não respeito mesmo. Porque eu tenho concepção muito pessoal, não é uma concepção do partido, muito minha. Está passando o bondinho, olha o barulhinho gostoso. O bondinho aqui, o BRT que se chama, né? Faz aquele barulhinho lembra? Ficou lindo. Quem vir no Rio de Janeiro deve passear esse bondinho, BRT, que liga o Santos Dumont até a Central e pega também o Porto Maravilha, essa parte portuária. Ficou muito legal. A gente se sente até nas Europas. Só falta a riqueza, só falta, né, o povo mais rico. Mas voltando aqui, eu fico impressionado com essa cultura da violência, porque eu já estava dizendo, a minha concepção, eu sou muito radical nisso. Eu acho que não deveria ser permitido existir fábrica de armas. Eu acho que a fábrica de arma, o porte de arma, é a demonstração da falência da humanidade. O ser humano, quando acha que resolve o problema com arma, com tiro, com violência, é porque faliu como ser humano. O ser humano tem que convencer, o ser humano tem que diminuir a desigualdade. Nós não podemos viver numa sociedade onde a gente constrói muro para de um lado do muro ter os nossos filhos com tênis importado e do outro lado do muro ter a maioria da população andando descalça, se cortando, dormindo na rua, como a gente vê aqui. Que sociedade é essa? Até onde vai essa sociedade? Não dá voto que eu estou falando, pode não dar. Não é bom instrumento eleitoral, porque a maioria da população tem muito medo, a violência assusta. Tá bom, eu entendo, eu compreendo, eu acho que tem que ter combate à violência sim, mas eu quero começar com o combate a quem ganha dinheiro com isso. Você acha que esse traficante infeliz, esse violento que atemoriza e torna a própria comunidade refém dele, ele é o grande ganhador de dinheiro desse processo? Não é não. Isso aí, o tráfico de drogas e de armamento hoje é a segunda maior movimentação de dinheiro do mundo. Do mundo, só perde para o sistema financeiro. Isso virou um grande negócio. Grande negócio. Então, quem ganha dinheiro com isso? É simples, faz como o Al Capone, pega o imposto de renda. Você sabe que Al Capone, que é um grande bandido, lá na nossa ramificação italiana dos Estados Unidos, é um bandido que matava e que fazia pelo medo o seu poder. Ele não foi preso pela violência, pelas mortes, ele foi preso pelo imposto de renda. Descobriram a fraude do imposto de renda como motivo para prender, porque não tinham conseguido um flagrante para ele. Não é muito difícil, agora tudo informatizado, ver como é que esses caras conseguem essas fortunas. Esses são os grandes financiadores de tráfico de arma, de tráfico de drogas, que ganham dinheiro e que não estão na favela. Não moram na favela. Porque o dinheiro que eles têm, eles têm casa em Miami, ter casa em Madrid, né? Morar na Zona Sul, nas áreas mais nobres do Rio de Janeiro. Então, é difícil entender isso? Isso demora para dar o resultado? Demora. Eu me lembro que o nosso líder, que ontem, se estivesse vivo, Leonel Brizola, dia 22 de janeiro, comemoraria 98 anos de vida. Pagou um preço alto por defender as comunidades. Pagou um preço alto, foi desmoralizado pela Globo, fizeram uma campanha diabólica para transformar o Brizola como se ele fosse o padrinho da marginalidade, padrinho dos bandidos, simplesmente porque ele exigia que para subir na favela tivesse um mandato judicial. Para entrar na minha casa, no meu apartamento, do prédio, do condomínio que eu moro, qualquer um que queira entrar na minha casa tem que ir no porteiro mostrar o mandato judicial. Por que na favela não vai ser assim? Por que primeiro enfia a bota, dá o tiro para saber quem estava? Então, isso é uma concepção de vida que, às vezes, muitos não compreendem. Às vezes, até a maioria da população vítima da violência, né, que é quem mais sofre com a violência, os mais carentes, os irmãos negros, as mulheres, essa população sequer entende o que é isso. Então, o nosso papel não é falar para agradar. O nosso papel não é falar aquilo que todo mundo quer ouvir. O nosso papel é entender o que isso significa para as futuras gerações. Quanto mais você olha a cada um que eles matam, como esses aviãozinho do tráfico, esses moleques de 15, 16 anos, que leva e traz a droga para o garotão da Zona Sul, que tem dinheiro para comprar, né?
Cada vez que eles matam um, tem mais 10 para ocupar aquela vaga. Infelizmente. Não falo com muita tristeza isso. Por quê? Não tem emprego, não tem escola de qualidade, não tem oportunidade. O que você vai fazer? Esse cara ganha R$100 por semana, R$200 por semana para fazer aquilo ali, 300. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo ali porque não tem opção para levar comida para casa. Quem de sã consciência, honestamente, pode condenar essa criança? Que sociedade é essa que condena com tanta facilidade? Então, o nosso papel, como partido que tem história, como partido que tem como seu ícone, sua principal liderança, Leonel Brizola, é acreditar na sociedade civilizada, acreditar no humanismo como principal instrumento de aproximação, a visão humanista, o respeito à vida, o respeito ao ser humano. Então a gente fala isso, não é para impor ideias, é para que cada um que esteja me vendo nesse momento pense, raciocine sobre o que a gente está falando, e aí sim, tenha a sua opinião. Então, acho que a maioria das pessoas estão comentando sobre como que o PDT vai se comportar agora nessas eleições. Qual é o grande plano do PDT, o que a gente quer mostrar para a população nesse ano de 2020 e quais cidades que a gente vai atuar na eleição majoritária? Olha, a eleição municipal é uma eleição que tem uma característica muito da regionalidade. Aqui no Rio, como é em Paraíba do Sul, como é em Campina Grande, como é em Carazinho, em Araxá, em Minas, todas as cidades, o cidadão quer que o prefeito resolva o seu problema, que vai da poda de árvore ao lixo e passa principalmente pela saúde pública e pela educação. Então, não adianta se discutir temas macros, maiores, de Brasil, quando o cara vê o lixo na rua. Quando o cara vê que aquela árvore está impedindo do fio passar para o telefone funcionar, a televisão a cabo funcionar. Então, o que eu estou querendo dizer? É que a característica da eleição municipal é muito da realidade da gestão de cada município. Com isso, nós temos que ter capacidade de ter bons quadros, com alguma experiência na administração, para ofertar à população. Por isso, as alianças que nós fazemos em cada município tem que ter o foco principal e prioritário na realidade daquele município. Não é a discussão de quem é mais à esquerda e de quem é mais à direita. Eu repito o Brizola também nisso. Você julga um governo de esquerda não é pela palavra, mas pelo orçamento. Quem está colocando dinheiro aonde? Eu digo que o prefeito Roberto Cláudio, lá de Fortaleza, é um homem de esquerda, porque ele está praticamente fazendo todas as escolas do município de Fortaleza se transformando em escola de tempo integral. Né? Eu digo que Sobral, irmão de Ciro Gomes, é prefeito, é um homem de esquerda pelo investimento que ele faz na educação, que virou modelo para o mundo. O Ceará hoje tem o melhor índice de desenvolvimento humano do Brasil. Então, isso se julga de esquerda. Então, a esquerda, para mim, tem que entender que ela, quando está no poder, ela executa os projetos de esquerda com orçamento, botando dinheiro aonde precisa colocar. Na área de saneamento, na área de saúde, na área de educação, nas comunidades carentes. Aí você começa a entender o governo quando ele é de esquerda. Por isso as alianças são muito regionais. Hoje, nossa prioridade absoluta aqui no Rio de Janeiro, a Marta Rocha, que é deputada no segundo mandato, foi a primeira delegada da primeira delegacia de mulheres nomeada pelo Brizola. Né? Apesar de ser jovem, é uma mulher experiente. Já foi chefe de polícia, não chefe de governo. Ela é delegada de carreira, foi chefe de polícia, tem experiência, é uma mulher de personalidade firme, forte. Nós estamos colocando ela para ser candidata também pela questão de segurança, com visão humanista, com visão da defesa da vida. Nada, nenhum dinheiro, nenhum poder é mais importante do que a vida. Ninguém tem esse poder de dar a vida, não sei se Deus, se é supremo, arquiteto do universo, Oxalá, o nome que queiram dar. Mas tirando esse Deus, que é a semente do amor, na minha concepção de vida, ninguém tem esse poder de dar a vida. Então, a Marta, aqui na capital de Janeiro, para mim é uma candidata viável, está bem em todas as avaliações de pesquisa, é uma candidatura forte. E a mulher. Então, pegamos outra mulher, a Juliana Brizola, neta do Brizola, que é a nossa líder de bancada, deputada estadual do Rio Grande do Sul, vai ser nossa candidata em Porto Alegre. Resgatar a história do trabalhismo, resgatar o brizolismo, a visão social. O Brizola foi prefeito de Porto Alegre, um belíssimo prefeito em Porto Alegre. Então pegamos a Juliana Brizola lá,
tem experiência, líder da bancada, está no 3º mandato. Lá em Curitiba, Gustavo Fruit, hoje é deputado federal, muito bem votado em Curitiba, já foi prefeito. É um homem que entrou e saiu da prefeitura como estava, limpo, íntegro, preparado. Né? E aí vamos descendo. Então, o Nordeste, o Brasil, o Nordeste é uma espécie do coração da gente. Nós temos praticamente candidatos a prefeito em todas as capitais. Em Aracaju, está entrando o Edivaldo, que era do PCdoB, e vai vir candidato à eleição pelo PDT. Em Maceió, estou falando das capitais, né? Está vindo o Ronaldo Lessa, foi governador, foi prefeito. Em Recife, estamos lançando o Túlio. Túlio Gadelha, que é um jovem preparado, cria do PDT, um cara com muita consistência, que gosta de povão, é uma origem muito humilde, filho de professores, é um homem preparado. Né? Quem não conhece o Túlio, entra na página dele, procura saber quem ele é. É jovem, mas é um jovem vocacionado, né? para servir a população. Né? Estamos subindo aqui. Fortaleza, eu falei do Roberto Cláudio, vamos ter candidato ao PDT, está lá uma discussão interna para ver o nome, vamos ter. Em São Luís temos o prefeito, vamos também, Edmilson, vamos fazer o sucessor dele, também um nome que está sendo discutido. Em Natal também estamos discutindo com o Carlos Eduardo um nome e vamos ter candidato a prefeito em Natal. Aí você vai subindo, lançamos agora, lá no Pará, eu tive a Ananindeua, que é a 2ª maior cidade do estado. É do lado, não tem, é um rio que separa Ananindeua de Belém. Estamos lançando o Miro Sanova, jovem, nós queremos essa nova geração ocupando espaço. Meu papel é abrir o partido para essa nova geração que tenha consciência, que sabe o que é o trabalhismo, que tenha a visão humanista, que tenha compromisso social, que saiba ser solidário com o trabalhador. Então, a Ananindeua, vamos lançar o Miro Sanova. Em Manaus, o ex-deputado Issa Abraão, jovem, 30 e poucos anos, já foi vice-prefeito. Estamos lançando Issa lá em Manaus. O Dagoberto, estamos lançando o nosso deputado Dagoberto Nogueira, candidato nosso a prefeito do estado do Mato Grosso do Sul, na capital, em Campo Grande. Estamos lançando um maestro chamado Maestro Fabrício, jovem, uma cabeça arejada, comanda a Orquestra Sinfônica do Estado, professor universitário, músico, candidato em Cuiabá. Vamos aqui, bebê. Goiânia, o Paulinho Graus, nosso vereador. Eu estou falando tudo de cabeça, viu? A gente está velho, mas tem Tá bom de memória, tá bom de memória. Não tem nada letreiro, escrito não. aqui, tem nada. O Paulinho Graus é nosso vereador, está no 3º mandato. Pode ser nosso candidato a prefeito. Estamos costurando uma aliança para isso. Brasília não tem eleição. Não. Aqui faltou Belo Horizonte. Belo Horizonte, o prefeito Calil apoiou o Ciro. Na última eleição, apoiou firmemente. O Ciro tem uma expressiva votação lá. Então, lá nós estamos tentando emplacar vice com o Bruno, que é o nosso vereador, hoje é secretário, um jovem também, muito bom. E estamos apelando muito ao Calil para abrir esse espaço para o Bruno ser o vice em Belo Horizonte, que é uma cidade importante. Eu estou falando aqui das principais, aqui do lado do Rio, Niterói, o Rodrigo Neves tem a aprovação de 75% da população. E estamos lançando um relativamente jovem, tem 45 anos, 44 anos, da família Grael, que já foi vice-prefeito, é um cara do bem, um cara que tem a cara de Niterói, para suceder o nosso Rodrigo, que tem uma aprovação muito forte, provavelmente vai fazer o sucessor. Em Campos, lá no Rio também, aqui no Rio, estamos lançando o Caio Viana, que já foi candidato a prefeito na última eleição, jovem também, foi o 3º colocado. E assim por diante, nós estamos tentando um perfil de uma nova geração com consistência, mas entendendo que nós não discriminamos ninguém. Os velhos como eu também têm que ter vez, né? Senão a sociedade está nos discriminando. Então vamos ter também gente madura para ser candidato. A gente está trabalhando muito. Vamos ter erros e vamos ter falhas. Só não erra e não falha quem não trabalha. Quem trabalha muito vai ter erro, vai ter falha, vai ter gente que não gosta de um, vai ter gente que não gosta de outro, vai ter uns que acham que esse cara fez isso no passado, não pode ser pelo PDT. Agora mesmo está muito questionamento tentando o PDT. De Salvador, um deputado estadual que eu adorei, chamado Léo Prates. Nós estamos lançando ele candidato a prefeito. Ele está saindo da Secretaria de Saúde do Neto agora. Gosta ou não gosta do DEM ou do Neto? O Neto é um bom prefeito, a população está apoiando ele, tem 80% de aprovação em Salvador. Eu não estou dizendo que eu sou apaixonado por ele ou não, né? Não estou escolhendo ninguém para casar. Estou dizendo um fato. O Léo veio para o PDT para ser candidato a prefeito. Ora, se o Neto quiser apoiar, ele é muito bem-vindo.
Como é que eu vou ganhar eleição sem apoio? Se ele é considerado um bom prefeito, parabéns. Não é porque ele não é do meu partido que eu vou deixar de reconhecer. Não é porque a gente pode ter ideias diferentes, e temos, que a gente não vai conviver. Eu estou dando como exemplo Salvador, das 4 principais cidades do Brasil. Então é isso que a gente está tentando. Não é fácil. Eu peço a compreensão de cada companheiro e companheira que está me ouvindo. Vai ter municípios que vão ter muitas dificuldades. E, olha, são quase 6 mil municípios no Brasil. A nossa intenção nessa eleição é passar de 1.000 candidatos. Né? 1.000. Em São Paulo estamos trabalhando muito, as principais cidades estão começando a se formular, estamos conversando sobre o capital muito, inclusive com o PSB. Nós estamos já com uma tratativa avançada nacionalmente, nós estamos reunidos. PDT, PSB, Rede e PV. Eu digo que é para formar uma aliança fora do ódio. É o ódio do PT ao Bolsonaro, o ódio do Bolsonaro ao PT e ao povo brasileiro. Então a gente quer sair do ódio, quer discutir gestão, quer discutir cidade, quer ter projetos. Então é um pouquinho isso que a gente está tentando fazer para fazer da prefeitura, as eleições municipais, né, uma preparação para 2022 o Ciro ser nosso presidente da República. Perfeito. Nós precisamos ter capilaridade, ter presença do partido, com lideranças que ganham, que percam, mas que afirmem o nosso projeto de desenvolvimento nacional, que é representado pelo Ciro, e que prepare a campanha de 2022 já em 2020. O ponto polêmico, eu acho que a Sara pode fazer a pergunta, que está sendo bastante comentado. Sara, fala um pouco aí. Então, você falou sobre favela e educação, e eu queria abordar um pouquinho do tema do Enem. O Enem de 2019 teve diversos erros, e eu queria falar um pouquinho sobre um estudante cego que fez a redação do Enem sem transcritor e não teve a nota divulgada pelo INEP. Olha o que é um governo de fracassados. Gente, não consegue dar divulgação das notas. E, aliás, teve vários erros no processo da confecção da própria prova. Está sendo investigado, inclusive. É um governo de improviso, gente. É por isso que o Cid falava, o Ciro falava. Não pode a presidência da República ser o primeiro cargo executivo de ninguém. Você não pode botar um cara que nem administrar uma banca de jornal, como eu já fui jornaleiro, para ser presidente da República. E olha que eu já fui secretário de Estado, eu já fui ministro. Mas, mesmo assim, se a pessoa não tiver uma qualificação, uma experiência, um conhecimento de como funciona a máquina, não dá certo. Vai ficar governando o governo de frase feita. Vou perder, vamos liberar a arma, vamos acabar com o IPVA. Como se isso resolvesse o problema da população. Não resolve, gente. Vocês vão ver, tem gente que a ficha começou a cair. Mas tem gente que demora mais, tem que entender isso. Então, essa questão do Enem é uma prova do despreparo e da incompetência do governo Bolsonaro. A outra polêmica, Sara. A outra polêmica agora, que é sobre as eleições. Ah, sim. Então, eu acho que você acabou falando um pouco, mas eu recebi muitas perguntas sobre essa possível caminhada com o DEM. Você acabou falando... Em alguns municípios, eu falei da questão do Neto, lá em Salvador. Em alguns municípios, eu digo uma coisa para você. O DEM é melhor do que uma aliança com o PT. Porque não está contaminado pela corrupção e tem uma posição de aceitar, apoiar a gente. O PT só quer apoio. Quer um exemplo concreto disso? Fortaleza. Fortaleza, esse prefeito que eu falei para você, Roberto Cláudio, que é um dos mais bem avaliados do Brasil, o vice é um ex-deputado chamado Moroni Torno. Me dou muito bem com ele. Pensa diferente da gente, mas é um homem sério. É o vice do Roberto Cláudio e é do DEM. Isso fez mudar a cabeça do Roberto Cláudio? Fez fazer um governo ruim? Não. Não. Então a gente tem que saber quem são as pessoas, como é o conceito da população para essas pessoas, para ver se pode ou não ter uma aliança. A aliança municipal, repito, não é uma aliança de cunho ideológico. O cunho ideológico você se dá na aliança nacional. A aliança municipal é a aliança que tem que ter a visão estratégica de como é o resultado para a cidadania, né? A resposta da experiência, da gestão, para o cidadão. E isso as pessoas têm que ser esclarecidas e informadas, porque se a gente também não fizer essa aliança, se for sozinho, não ganhamos em lugar nenhum. Ninguém sozinho vai a lugar nenhum. E olha, o PT para apoiar a gente é quase impossível. O projeto PT é hegemônico, o PT quer que a gente apoie ele em tudo quanto é lugar. E chega, nós já apoiamos o suficiente, o tempo que pudemos. Agora está na hora de nos apoiar e será bem-vindo aquele que quiser nos ajudar a construir um projeto para a cidade e para o Brasil. Como última
O último bloco aqui, a gente vai fazer uma coisa nova hoje. Eu vou dizer um nome e você responde com uma palavra. O que acha, um adjetivo. Vamos testar isso. Vamos lá, vamos começar. Luciano Huck. Artista. João Goulart. Patriota. Dilma. Insegura. Getúlio Vargas. Brilhante. FHC. Ridículo. Bolsonaro. Ódio. Lula. Bom presidente. Moro. Raivoso. E Brizola. Meu líder. Muito bom, ficou muito bom. Foi rápido. Tem que Tudo pensar que não foi rápido, né? combinado nada. Ele me deu a bola quicando e eu chuto. Aqui, acho que a Sara pode entregar esse presente. Eu vou pedir para entregar, para o senhor autografar esse livro, para entregar para a juventude, deixar lá na nossa sala. Isso aqui, só para mim fazer a minha propaganda, que eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer mais livro. É um pouco a minha experiência no Ministério do Trabalho, o que eu estou vendo do Brasil, tentando fazer com que as pessoas leiam. Não precisa ser esse livro, não leiam, se informem. A minha modesta contribuição, eu não sou um escritor, eu sou um brasileiro. Eu sou um brasileiro que está buscando a verdade. Essa é a minha parte da verdade. E eu quero quem puder ler. O nome é Um Golpe contra os Trabalhadores. Porque eu acho que estão fazendo no Brasil hoje é golpe contra o trabalhador. Acabaram com o Ministério do Trabalho, Jesus de Nazaré. É a primeira vez num século, aí, há 100 anos, que nem a ditadura conseguiu extinguir o Ministério do Trabalho. Nem os governos militares conseguiram extinguir o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho foi extinto, acabou. É uma secretariazinha de quinta. O trabalhador não tem representação, não tem interlocutor nesse governo. E esse livro meu aqui é denunciar isso. As mazelas, a destruição, né, o que estão fazendo com o trabalhador brasileiro. Quem puder, nós estamos lá na internet também ofertando, eu estou indo em vários lugares, eu estou lançando pessoalmente, estou indo, estou autografando, que é meu instrumento de tentar levar um pouco de informação ao povo brasileiro. E eu queria agradecer a oportunidade. Quem puder, olha, tá, onde que a gente consegue comprar, como é que é? Pelo site do PDT-RJ, tem o link do Mercado Livre. No próprio Mercado Livre é só digitar Um Golpe contra os Trabalhadores. Só ir lá no Mercado Livre. No Face não consegue? No Face também, tem na sua página, na página Carlos Lupe, o primeiro link que aparece, o primeiro post é sobre o livro também. Quem quiser, eu só quero pedir uma coisa, quanto custa? Tá, na internet está saindo a R$ 23,90. Caso que tenha a taxa do Mercado Livre. E quando a gente faz nos locais é R$20. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que eu acho muito importante nesse momento a gente pensar. Ou a gente começa a esquecer o trabalhador, o que está acontecendo com o futuro da geração de brasileiros, que estão destruindo os direitos, que estão destruindo com a CLT. Né? Hoje, o acordado vale mais do que o legislado. O que quer dizer isso? O acordo entre patrão e empregado, vamos dizer que a Sara é minha patroa, eu sou empregado dela. Ou eu faço o que ela quer, ou eu estou mandado embora. Então, para que lei? Para que lei? São 12 milhões de desempregados. Então, todo mundo é refém de quem tem o capital, de quem tem o dinheiro. Então, é muito preocupante, eu estou vendo um pouco o trabalhador imobilizado, sei lá, parado, sem reação. Tomara que ele esteja esperando um momento melhor. Mas não é possível que a gente aceite isso passivamente. E para fechar, Luiz, Sara, agradecendo a generosidade da presença de vocês, agradecendo, vocês deram jovialidade a gente, ideias, mostrando que essa geração trabalhista que eles representam aqui, presidente da juventude, presidente, você está como presidente municipal, e você é o presidente estadual. Essa geração que a gente aposta, que tem ideias, que estuda, que se informa, que vem da pobreza. Ninguém aqui é filho de papai, não, viu? Nem eu. É tudo aqui filhos do Brasil. Esse Brasil profundo. Filie-se ao PDT quem quiser. Entre na internet. Nós temos lá um site que abre para você fazer o filia web, filiando pela internet. Nós estamos começando, o Joildo, até eu entrego logo, é quem está organizando para mim a carteirinha de filiado ao PDT. Eu acho que até o final de março, começo de abril, nós vamos conseguir com que você em casa imprima e tenha até no celular, como você tem a tua carteira de identidade hoje, abrindo aqui, tem a carteirinha do PDT colocada no celular. Para quê? Porque nós temos orgulho de defender a nação brasileira.
Nós somos um partido que tem orgulho da sua história, dos seus líderes. Por mais que essa direita raivosa diga que nós somos atrasados, eu sempre respondo: atrasado é a pobreza, atrasado é a ignorância, atrasado é a discriminação, atrasado é a homofobia, atrasado é o ódio. Nós somos um partido essencialmente humanista. E nós queremos socialismo democrático. O que é o socialismo democrático? Todo mundo democraticamente tendo direito de ter a mesma oportunidade para ser feliz. Queremos felicidade para o povo brasileiro. Obrigado.